6. Crónica de Dom João I, de Fernão Lopes. Capítulo 11. Do alvoroço que foi na cidade, cuidando que matavam o mestre, e como Aló foi alvorupaias, e muitas gentes com ele. O pajem do mestre que estava à porta, como lhe disseram que fosse pela vila segundo já era percebido, começou de ir rijamente a galope em cima do cavalo em que estava, dizendo altas vozes, bradando pela rua: Mata o mestre! Mata o mestre nos passos da rainha! A correr ao mestre que matam! E assim chegou à casa de alvorupaias, que era dali grande espaço. As gentes que este ouviam saíam à rua ver que coisa era. E começando de falar uns com os outros, alvoroçavam-se nas vontades e começavam de tomar armas, cada um como melhor e mais azinha podia. Alvorupaias, que estava prestes e armado com uma coifa na cabeça segundo usança daquele tempo, cavalgou logo à pressa em cima de um cavalo que anos havia que não cavalgara, e todos os seus aliados com ele, bradando a quaisquer que achava, dizendo: Acorramos ao mestre, amigos! Acorramos ao mestre, que a filho é del rei Dom Pedro! E assim bradavam ele e o pajem, indo pela rua. Soaram as vozes do arruído pela cidade, ouvindo todos bradar que matavam o mestre. E assim como viúva que rei não tinha, e como se lhe este ficarem logo de marido, se moveram todos com mão armada, correndo à pressa para o diziam que se este fazia, por lhe darem vida e escusar morte. Alvorupaias não quedava de ir por lá, bradando a todos: Acorramos ao mestre, amigos! Acorramos ao mestre, que matam sem porquê! A gente começou de se juntar a ele, e era tanta que era estranha coisa de ver. Não cabiam pelas ruas principais e atravessavam lugares escusos, desejando cada um de ser o primeiro, e perguntando uns aos outros quem matava o mestre. Não minguava quem responder que o matava o conde João Fernandes, permandado da rainha. E, por vontade de Deus, todos feitos de um coração com talento de o vingar, como foram as portas do paço que eram já cerradas antes que chegassem, com espantosas palavras começaram de dizer: O matou um mestre! Que é do mestre? Quem cerrou estas portas? Ali eram ouvidos brados de desvairadas maneiras. Tais e havia que certificavam que o mestre era morto, pois as portas estavam cerradas, dizendo que as britassem para entrar dentro e veriam que era do mestre, ou que coisa era aquela. Deles bradavam por lenha e que viesse lume para poerem fogo aos passos e queimar o traidor e a aleivosa. Outros se aficavam, pedindo escadas para subir acima, para verem que era do mestre. E em todo isto era o arruído tão grande que se não entendiam uns com os outros, nem determinavam nenhuma coisa. E não somente era isto à porta dos passos, mas ainda ao redor deles, pero homens e mulheres podiam estar. Umas vinham com feixes de lenha, outras traziam carqueja para acender o fogo, cuidando queimar o muro dos passos com ela, dizendo muitos duestos contra a rainha. De cima, não minguava quem bradar que o mestre era vivo e o conde João Fernandes morto, mas isto não queria nenhum crer, dizendo: Pois se vivo é, mostrai-no-lo e vê-lo-emos. Então, os do mestre, vendo tão grande alvoroço como este, e que cada vez se acendia mais, disseram que fosse sua mercê de se mostrar àquelas gentes. De outra guisa poderiam quebrar as portas ou lhe poer fogo, e entrando assim dentro por força, não lhe poderiam depois tolher de fazer o que quisessem. Ali se mostrou o mestre a grande janela que vinha sobre a rua onde estava Alvorupaias e a mais força de gente, e disse: Amigos, apacificai-vos. Cá eu vivo e são som, a Deus graças. E tanta era a turvação deles, e assim tinham já em crença que o mestre era morto, que tais havia aí que aperfiavam que não era aquele. Porém, conhecendo-o todos claramente, houveram grande prazer quando o viram, e diziam uns contra os outros: Oh, que mal fez! Pois que matou o traidor do conde, que não matou logo a aleivosa com ele. Credes em Deus, ainda lhe há de vir algum mal para ela. Olha aí ver que maldade tão grande! Mandaram-nos chamar onde ele ia já de seu caminho para o matarem aqui por traição. Oh, aleivosa, já nos matou o senhor e agora nos queria matar outro. Lachaia, que ainda há mal de acabar por estas coisas que faz.
E sem dúvida, se eles entraram dentro, não se escusara a rainha de morte. E fora maravilha quantos eram da sua parte e do conde poderem escapar. O mestre estava à janela e todos olhavam contra ele, dizendo: Ó senhor, como vos quiseram matar por traição, bendito seja Deus que vos guardou desse traidor. Vindo-vos! Dai ao demo esses passos, não sejais lá mais. E em dizendo isto, muitos choravam com prazer de o ver vivo. Vendo ele Estonce, que nenhuma dúvida tinha em sua segurança, desceu a fundo e cavalgou com os seus, acompanhado de todos os outros que era maravilha de ver, os quais, moledos ao redor dele, bradavam, dizendo: Que nos mandais fazer, senhor? Que quereis que façamos? E ele lhe respondia, a duro podendo ser ouvido, que lhe agradecia muito, mas que por Estonce não havia deles mais mistério. E assim encaminhou para os passos do almirante, o pousava o conde Dom João Afonso, irmão da rainha, com que havia de comer. As donas da cidade, pela rua Peruelia, saíam todas às janelas com prazer, dizendo altas vozes: Mantenha-vos Deus, senhor! Bendito seja Deus, que vos guardou de tamanha traição, qual vos tinham abastecida. Cá nem o por Estonce podia outra coisa cuidar. E indo assim até à entrada do recio, e o conde vinha com todos os seus e outros bons da cidade que o aguardavam, assim como Afonso Ianes Nogueira, e Martim Afonso Valente, e Estevão Vasquez Filipe, e Álvaro do Rego, e outros fidalgos. E quando viu o mestre ir daquela guisa, foi-o abraçar com prazer e disse: Mantenha-vos Deus, senhor. Sei que nos tirastes de grande cuidado, mas vós merecias esta honra melhor que nós. Andai, vamos logo comer. E assim foram para os passos o pousava o conde. Estando eles por se assentar à mesa, disseram ao mestre como os da cidade queriam matar o bispo e que faria bem de lhe ir a correr. E o mestre quisera aló ir. Disse Estonce o conde: Não cureis disso, senhor. Se o matarem, quer o matem, quer não, cá posto que ele moira, não me iguará outro bispo português que vos serva melhor que ele. Ao dito do conde, cessou o mestre de sua boa vontade, e o bispo foi morto desta guisa que se